presidente Bolsonaro subiu de nível, ao menos ao julgar pelos ataques dos seus inimigos e detratores. Antes ele era um genocida, um sociopata, o responsável por cada uma das mortes com Covid-19 no Brasil, sendo que o STF delegou aos estados e municípios o controle da pandemia, sendo que na Argentina morreu mais gente por 1 milhão de habitantes, sendo que em São Paulo o crescimento de óbitos em 2020 foi o dobro da média nacional. Aliás, sobre isso, um parêntese. Alguém me explica por que o governador de um estado que teve o dobro no aumento de mortes no país, que comanda um dos piores estados em termos de pandemia, está dando lições de moral a todos os outros? Mas voltemos ao upgrade do presidente Bolsonaro. Cá entre nós, de genocida para consumidor compulsivo de leite condensado, houve uma baita melhora. A oposição está desesperada pelo visto. O que mais vem aí? Bolsonaro tem prisão de ventre e impeachment já? Sobre essa banalização do impeachment, o ministro Paulo Guedes disse se tratar de uma tentativa de sabotar a nossa democracia. E ele está certo. O que expõe o pânico dos golpistas sabotadores é que eles estão tentando vender a ideia de que a compra desses itens todos foi para a família Bolsonaro, sendo que foi para todo o governo federal, com uns 600 mil funcionários. Não por acaso o Ministério da Defesa foi o que mais gastou. Precisa alimentar os reservistas todos. Tem um MEC ainda. Mas quem liga para fatos quando se tem só narrativas? Felipe Martins, assessor da presidência, expôs a canalice da imprensa. Escreveu: hoje tivemos mais uma aula de mau jornalismo. A banda podre da imprensa tentou emplacar a mentira de que produtos destinados a todo o Executivo Federal, incluindo as 3 forças, instituições de ensino federais, presídios e até programas sociais, eram consumidos pelo presidente. Com isso, espalharam a alegação estúpida e criminosa de que o presidente e seus familiares teriam consumido 15 milhões de reais em leite condensado só em 2020, sem noticiar que esses produtos foram destinados a milhões de pessoas e que esse valor, de modo geral, está abaixo dos anos anteriores. A velha imprensa precisa ser cobrada dia e noite para que pare de trabalhar contra o Brasil, concluiu. E por falar nessa velha imprensa, essa obsessão por demonizar Bolsonaro será a pá de cal na credibilidade da mídia nacional. Eis o que o UOL, ligado à Folha, resolveu fazer no dia para lacrar com o seu público, sabendo que o presidente gosta de usar o leite condensado no pão. Apresentou receitas melhores para o uso do leite condensado, uma sutileza de um elefante numa loja de porcelana. Do ridículo da coisa, só mesmo a ironia, como fez a página World News. Após tomar 7.500 latas de leite condensado por dia durante um ano, Bolsonaro entra para o Guinness Book e coloca a foto do homem mais gordo do mundo com a cara do presidente. O pior é que esse tipo de narrativa foi levada a sério pela esquerda radical, por gente como a Sâmia Bonfim, deputada do PSOL, talvez por considerar viável, factível, alguém comer tanto leite condensado sozinho. Leandro Ruschel ironizou: o problema do Brasil, aparentemente, é que cada milico consome 8 gramas por dia de leite condensado em média. Assim não dá fora biruliro. Em seguida, ele constatou com mais seriedade: o factoide do leite condensado e dos gastos com a alimentação do governo federal inteiro, atribuído como decisão e gasto do próprio presidente, demonstra o nível de canalice, histeria e manipulação alcançados pela extrema imprensa. Mas por falar em canalice, ela vem de parte da imprensa e dos políticos, claro. Foi o caso de Ciro Gomes, que prometeu até entrar na justiça para pedir explicações sobre os gastos absurdos, diz ele, do Bolsonaro, novamente associando só ao presidente e não ao governo todo. E ignorando que o seu irmão gastou 3 milhões e 400 mil reais em buffet no Ceará quando era governador. Memória curta, né, Ciro? A verdade é que a oposição ao governo anda perdida e tentando culpar o presidente por tudo de ruim que acontece. Como a atriz esquerdista Jane Fonda
confessou nos Estados Unidos. A pandemia foi um presente de Deus para essa turma inescrupulosa. A Ford anuncia fechamento de fábrica no Brasil? Então é culpa de Bolsonaro, mesmo que a montadora faça o mesmo no mundo todo. Falta oxigênio em Manaus, no Amazonas, onde o Covidão chegou com força e a secretária de saúde foi até presa? Culpa de Bolsonaro, mesmo que falte oxigênio em vários hospitais em Portugal. Ah, esse Bolsonaro produzindo desemprego e falta de oxigênio no mundo todo. E a mídia mainstream tenta vender a ideia de que a direita se voltou contra o governo, ignorando que a turminha do MBL não tem nada mais de direita, pois não passa de um instrumento dos tucanos. Eu pensei que já tínhamos superado aquela fase tosca em que os tucanos eram chamados de direita por comunistas. Leandro Ruschel também descascou o filho da Miriam Leitão, que fez essa reportagem. Se fosse um jornalista e não mais um militante de redação que tomou as dores da mãe, o que é até compreensível, saberia que, não integram a direita, a turma do MBL, e 2, estão em campanha contra o presidente desde logo após a posse. Mas não importam os fatos, só a narrativa. E esta é de que até a direita estaria agora abandonando o governo de tão nefasto, incompetente e ruim que ele é. Qualquer liberal de verdade, não a turminha do MBL, estaria muito mais preocupado com a Polícia Federal afirmar que não encontrou evidência alguma de crime naqueles atos antidemocráticos, sendo que há até um jornalista preso a mando do ministro Alexandre de Moraes do STF. Mas esses liberais estão histéricos com o consumo de leite condensado no governo todo. Estranhas prioridades. Hélio Beltrão, em sua coluna de hoje na Folha, chama de histeria generalizada o que estamos vendo e diz que a suposta incompetência do governo será avaliada em 2022 nas urnas. Para ele, o desequilíbrio emocional induz a tolices, impede a visão desapaixonada das coisas como elas são e potencializa o pior em cada um. Eu só tenho dúvidas se é desequilíbrio emocional mesmo ou falta de caráter. Diz Hélio, os erros do governo foram alçados pela parcela mais histérica à condição de crimes de responsabilidade que carecem de materialidade. Não se discute que suspeitas de crime precisam ser investigadas, como o caso das rachadinhas. Porém, é preciso ter os pés no chão e não misturar desejo e torcida com os fatos. Mas os anti-bolsonaristas não querem aguardar as urnas, tampouco se preocupam com materialidade de eventuais crimes, não ligam para os fatos e deixam o seu desejo e sua torcida turvarem a análise da realidade. Distorcem tudo para pintar Bolsonaro como um monstro, como alguém pior até do que Lula. Sequer se incomodam de dar as mãos ao próprio PT se for para desgastar o governo. Fazem tudo pelo poder e para o inferno o Brasil. Mas não pensem que o povo lá fora da bolha não está atento a isso tudo que tem acontecido.